Você já ouviu falar nos estoicos ou na filosofia estoica? Talvez sim, porque é uma filosofia que tem sido ressuscitada nos dias de hoje e tem meio que sido moda ser estoico, adotar um estilo de vida estoico, adotar uma filosofia de vida estoica. Bom, e naturalmente, o estoicismo, enquanto uma escola filosófica, tem o seu valor, tem uma teoria que tem o seu valor. Mas talvez não seja tão interessante estarmos fazendo isso que estamos fazendo hoje, de ressuscitar os estoicos. E ao longo desse vídeo eu vou te contar um pouquinho de alguns perigos disso que estamos fazendo ao trazer de volta a filosofia estoica. Bom, vamos começar desse ponto. Está na moda ser estoico, ou está na moda buscar uma inspiração na filosofia dos estoicos. Por quê? Porque os estoicos, eles têm uma filosofia, eles são de um período da filosofia ocidental, onde uma das principais preocupações desses filósofos, incluindo aí os estoicos, era entender qual é a boa forma de se viver. Portanto, o estoicismo surgiu ali numa época em que as principais escolas filosóficas estavam preocupadas em estabelecer ali bons princípios para se viver bem. Poderíamos, inclusive, olhar para essas escolas filosóficas como tentando traçar filosofias de vida, nesse sentido mesmo de buscar princípios filosóficos que possam guiar as nossas vidas. E isso é uma coisa que cai muito bem para os dias de hoje, uma coisa que as pessoas parecem estar buscando bastante. É algo que inclusive discutimos lá naquele episódio do Desacelera, onde falamos do potencial educacional do YouTube, mas que às vezes é conturbado, às vezes o YouTube é tratado mais como um mercado de exemplos. Pessoas vindo aqui dando seu exemplo de vida. Justamente porque hoje em dia a gente sente muito uma necessidade de buscar formas de se viver bem, e inclusive buscar filosofias de vida. Por isso que esse resgate dos estoicos parece tão conveniente e está no momento que está acontecendo bastante, parece um momento muito propício para esse resgate da filosofia estoica. Aqui mesmo no YouTube, portanto, você consegue, no meio dessa categoria imensa de vídeos de pessoas dando o exemplo de suas vidas, mostrando como elas vivem, mostrando a sua filosofia de vida, você pode encontrar muitas pessoas falando sobre a filosofia estoica, sobre um estilo de vida mais estoico, ou pelo menos o que elas acreditam ser o estoicismo. Bom, mas qual que é o problema da gente trazer de volta o estoicismo? Existem dois problemas principais que eu enxergo nesse movimento que tem ocorrido bastante de ressuscitar os estoicos. São os seguintes. O primeiro é que o estoicismo, enquanto uma escola filosófica, ele aconteceu num dado momento histórico, num dado momento em que a humanidade estava vivendo ali certos aspectos, a sociedade humana estava vivendo ali certos aspectos. Quer ver quando que foi o estoicismo? Deixa eu buscar aqui uma data. O estoicismo data ali do século 3 antes de Cristo. É uma data bem longínqua dos tempos atuais. E naquela época, as civilizações existentes, elas estavam organizadas de uma certa forma. E na história da filosofia, nós conseguimos ver muito nitidamente que o momento histórico no qual filósofos surgem é muito influente na filosofia que esses filósofos acabam produzindo. Um grande exemplo muito claro é, por exemplo, ainda que falando de filosofia antiga, ali da Grécia Antiga, é um exemplo daqueles que precederam os estoicos. Antes dos estoicos e outras escolas ali contemporâneas, como o epicurismo, o cinismo, ceticismo, a gente fala mais de um período aqui da filosofia grega antiga, que tem ali o Aristóteles, que tem ali o Platão, que tem esses grandes nomes aqui. Então, a gente tinha esse período da história da filosofia, que aconteceu, surgiu num contexto onde o que mais marcava as organizações humanas, o que mais marcava a civilização humana naquele período, naquela região da Grécia, era a divisão política em cidades-estados. Quando tinha lá Atenas, quando tinha Esparta, quando tinha ali essas organizações sociais em forma de cidades-estado. Então, a gente consegue ver muito marcado, por exemplo, na filosofia de Platão ou na de Aristóteles, a influência da vida que eles tinham, da vida política que eles tinham. Aristóteles ele descreve muito pra gente a importância da vida política, a importância da participação ali na dinâmica da polis, que era a cidade-estado, né? E justamente a gente percebe o nível dessa importância, que tanto que política é uma palavra que acabou se derivando aqui desse termo que designava onde eles moravam naquela época, como que eles se organizavam. Eles se organizavam em polis. Então, ao discutir o indivíduo, ao discutir a forma de se viver, ao discutir ética e ao discutir política,
essa influência da organização social na qual eles viviam era muito marcada, era muito sentida na filosofia que eles tinham. O próprio Sócrates, se a gente pensar, que é o mentor do Platão, que veio antes do Platão e do Aristóteles, né? Quando ele traz lá essa filosofia do conhece a ti mesmo, essa coisa de buscar, entender, fazer inspeções, ele não estava falando tanto de um indivíduo, mas estava falando mais de um cidadão nesse sentido de, quero conhecer a mim mesmo, então eu vou sair pela polis, vou ir conversando com as pessoas e vou criar essa filosofia, vou fazer essa minha filosofia aqui dentro da polis, da dinâmica da polis, discutindo questões da polis e assim por diante. Então era uma filosofia muito pautada ali nesse contexto social da polis. Bom, o que aconteceu é que os tempos mudaram, aconteceram muitas coisas, as polis acabaram entrando numa fase de decadência, surgiu o grande império da Macedônia, que foi conquistando ali todas as cidades gregas, e tudo isso mudou muito a forma que os gregos viviam e também acabou influenciando a filosofia deles. E é nesse novo contexto, onde não são mais predominante a lógica ali das polis, das cidades-estado, é nesse contexto de um grande império que está muito maior, que tem decisões muito distantes dos indivíduos, que surge o movimento, que surge a escola do estoicismo. E a visão dos estoicos, ela é marcada por esse contexto de estamos agora imersos dentro de um império imenso, que as decisões não estão mais aqui na política, a gente não se reúne mais na ágora para discutir as questões da cidade. Agora, as decisões estão bem além, estão aqui para o imperador, para Alexandre o Grande, que está imperando tudo isso. Nesse contexto histórico e social, a filosofia ela acaba se voltando muito mais ao indivíduo do que ao cidadão, nesse sentido de que eles não estão mais preocupados em discutir questões políticas tanto quanto a discutir questões mais individuais, questões do indivíduo. E por isso que surge muito essa filosofia que tende a discutir mais o ser humano, enquanto não um ser muito político, mas uma coisa mais individual e uma filosofia mais voltada à discussão do indivíduo. Então, de fato, o contexto no qual a filosofia estoica surgiu era um contexto onde ela era coerente, justamente porque foi esse contexto que ajudou a formá-la tal como ela se deu. E as discussões, os princípios, as coisas mais fundamentais discutidas pelos estoicos, as conclusões mais importantes às quais eles chegaram, faziam muito sentido naquele contexto onde a vida política já não era uma coisa tão marcada, tão presente na vida ali individual de cada um. E é aqui que a gente vai começar a perceber o primeiro problema de ressuscitar os estoicos nos dias de hoje. Por quê? Nós ainda somos seres humanos, né? Todo mundo aqui ainda é ser humano, todo mundo aqui ainda está vivendo numa sociedade que se estrutura de alguma forma, que tem alguma estrutura aqui social. Portanto, nós estamos em um contexto histórico social. Nós estamos. Então a gente não pode simplesmente pegar uma filosofia sem olhar de qual período ela está vindo, sem olhar em qual período ela se formou e trazer ela, copia e cola aqui direto para os tempos atuais. Por quê? Porque a gente está ignorando um aspecto muito fundamental que é o contexto histórico-social em que estamos. E o nosso contexto histórico-social ele é muito diferente daquele que os estoicos tinham lá na era do Império Macedônio. A principal diferença é justamente na participação política, na importância política que temos nos dias de hoje. Você pode dizer que política não é para mim, política é só para quem foi lá nas urnas, deu o nome, deu a cara a tapa, sei lá o que, e tá lá, ou política é só para quem está interessado em roubar, fazer corrupção, sei lá o quê. Você pode então ter esse interesse de separar-se dessa vida política, falar não estou interessado em ser cidadão, estou interessado em ser indivíduo, só cuidar aqui da minha vida. Mas aí é que tá. As coisas não são exatamente assim. Nós vivemos em uma democracia. Em uma democracia, a gente tem papéis políticos, tem possibilidades de ações políticas e a gente tem sim que se importar com política. Nós vivemos em um contexto em que faz-se necessário uma mínima atuação política de nós.
nem que seja simplesmente olhar para as ações dos políticos que estão no poder atualmente, nem que seja simplesmente pesquisar um pouco sobre o político no qual você vai votar ou vai deixar de votar, nem que seja simplesmente não se colocar numa posição totalmente ingênua sobre o que está acontecendo. Isso é o mínimo, porque a atuação política de cada um de nós ela pode ir muito além. Mas quando a gente adota um discurso de onde não havia muita preocupação política, porque tudo estava sendo comandado por um império gigante, que as decisões estavam muito longe e sei lá o quê, pegar essa filosofia que cresceu nesse momento histórico e adaptar ela assim, sem mais nem menos para o nosso, é um pouco perigoso e é o que justamente pode levar a essa mentalidade de não, eu não sou político, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar só da questão dos indivíduos e deixa a política para lá. Vou separar aqui as duas coisas e vou pegar aqui essa filosofia para entender como viver bem, como viver melhor. Bom, muito provavelmente essa filosofia não vai te ajudar muito bem com isso, não vai te ajudar plenamente com isso. Por quê? Porque ela está ignorando o contexto histórico-social no qual você vive hoje. Se você quer viver bem, você não pode dar atenção só à sua parte de indivíduo, só à sua vida privada, sua vida individual, porque você tem também uma vida política que influencia muito na sua vida de indivíduo. Você tem papéis de cidadão que, se você não estiver atento com eles ou estiver só dando pouco caso, sendo desleixado, pode acabar gerando muitas consequências para a sua vida do indivíduo. Então, seguir essa filosofia aqui é um pouco problemático, porque existe essa mera transferência aqui. Pego as ideias que eles estavam falando lá, naquele contexto, tento aplicar aqui, só que o contexto é outro, então elas não vão funcionar do jeito que deveriam funcionar, não vão funcionar muito bem. Os tempos atuais exigem uma filosofia um pouco mais contemporânea do que a dos históricos de 3 séculos antes de Cristo. Mas isso não é todo o problema. O problema ainda vai um pouco além. Por quê? A filosofia estoica, ela é muito conhecida por ser essa filosofia que entrega a forma de ser feliz. A filosofia que ensina a gente a como ser feliz. E os estoicos, eles têm uma discussão de que, para a gente ser feliz, uma coisa fundamental que a gente tem que fazer é parar de se importar com coisas com as quais a gente não tem possibilidade de ação. Parar de se importar com coisas que a gente não pode interferir. E parar de se entristecer por conta dessas coisas que a gente já não poderia agir. A gente teria que aceitar o inevitável, aceitar o que a gente não tem ação, aceitar o que a gente não pode mudar e buscar a nossa felicidade dentro das nossas possibilidades de ação. Não faz sentido jogar a felicidade para uma coisa que a gente não controla. É uma coisa que a gente vê assim, faz todo sentido. Com certeza. E, inclusive, os estoicos, né, toda a filosofia dos estoicos se aprofunda muito nessa discussão. Mas, aqui, essa tese deles agrava esse problema de adaptar uma filosofia do indivíduo para indivíduos que coabitam com cidadãos. Por quê? Uma vez que eu venho aqui e falo para você esse discurso bonito de você não pode se deixar entristecer por coisas que você não tem controle, é muito fácil você adaptar esse discurso e falar assim, olha só, a vida política, todas essas coisas que acontecem no Brasil, no mundo, todas essas injustiças, essas perversidades, essas corrupções, tudo isso não depende de mim, né? Porque se dependesse, o mundo seria bem melhor. Não depende de mim. Então eu não vou me incomodar com essas coisas, porque os estoicos me ensinaram, não se incomode com as coisas que não dependem de você. Incomode-se apenas com as coisas nas quais você tem ação. Então, você já entra aqui com essa vontade de separar o indivíduo do cidadão, entra com essa vontade de pensar só nas questões do indivíduo e vem essa tese que te leva a pensar que, olha, as questões do cidadão estão além da minha possibilidade. Portanto, eu não vou me incomodar com elas. Portanto, eu não vou sequer ligar para a política. Portanto, eu não vou sequer ligar para o mundo à minha volta. Sequer ligar para discutir, para pensar e para mudar o mundo à minha volta. Eu vou cuidar só aqui do interno. Essa tese estoica, quando mal adaptada, ela acaba, agravando esse problema da separação do indivíduo e o do cidadão dentro de um ser que é político, porque nós precisamos ser políticos, nós temos uma necessidade política devido à forma como nossa sociedade se organiza hoje. Aí, para ressaltar mais o segundo problema, vale falar o quê? Que mesmo se os históricos tivessem sido ressuscitados
na sua forma mais pura, na sua forma mais imparcial, na sua forma mais preservando ali todas as suas faculdades, todos os seus argumentos, toda a sua profundidade, se eles tivessem sido ressuscitados dessa maneira, já teriam esse problema que os contextos socio-históricos são diferentes, então as adaptações precisam tomar um cuidado aqui para olhar para essa questão, para olhar para quem somos nós hoje. Porque a gente não pode olhar para questões sociais e pensar que tem um imperador que vai decidir sozinho essas coisas, portanto a gente não tem poder de ação, porque não é assim, a gente não tem um Alexandre o Grande nos governando hoje. Então, se a gente conseguisse trazer os históricos em perfeito estado para os dias de hoje, a gente já teria um problema, porque a gente precisaria adaptar todas essas teses deles para a realidade de hoje. Mas acontece que a gente não está ressuscitando eles na sua plena forma. Estamos ressuscitando mais zumbis, zumbis históricos. Um zumbi que não tem ali pleno movimento, um zumbi que não consegue articular as falas, não consegue dizer palavras, só solta ali murmúrios, que se move aqui de um jeito meio todo contorcido. Um zumbi que não tem ali as mesmas faculdades de quando ele era vivo, lá no seu tempo. A gente está fazendo isso, ressuscitando os históricos enquanto zumbis. E eu digo isso no sentido de que a gente não está se aprofundando, não estamos todos virando especialistas no estoicismo. Não. A gente está pegando uma ou duas máximas estoicas, pega essas frases, esses pensamentos mais chamativos, traz para os dias de hoje, joga aqui para todo mundo e fala: olha só, estoicismo, olha só, estilo de vida, olha só, filosofia de vida, segue isso que agora você vai poder ser feliz. Percebe que ao fazer isso, a gente não só está desrespeitando os estoicos, está profanando o túmulo deles, como também está distorcendo totalmente as ideias. As ações que você toma baseado ali numa máxima estoica não necessariamente vai ser as ações que um estoico lá no seu tempo tomaria. Por quê? Porque não necessariamente você está tendo o entendimento, você está tendo o aprofundamento, a discussão mais crítica, mais profunda nessas ideias, tal qual um estoico teve lá no seu tempo. Ou seja, a gente não só está trazendo ideias que precisariam ser adaptadas para conversar bem com o nosso período histórico social, como a gente está pegando essas ideias sem entender a profundeza dos seus argumentos. A gente está pegando aqui e falar, é simplesmente não se importar com os problemas que estão fora do meu controle. Então eu vou ficar aqui tranquilo e vou aprender a regrar minha felicidade. Agora eu só vou ser feliz. Qualquer coisa, qualquer desgraça que acontecer no mundo, eu não vou mais me inquietar porque eu aprendi com os estoicos a ser assim. Percebe que isso é uma distorção. Isso é uma distorção. Pode ser visto como uma simplificação, mas toda simplificação vai perder ali um nível de detalhes, um nível de argumentação, um nível de profundidade e vai acabar sendo uma distorção do que os estoicos realmente falavam e da forma com a qual eles realmente conduziam as suas vidas na época deles. Então, estamos pegando conhecimentos de uma época que não condiz exatamente com as necessidades, as especificidades, as características do nosso momento atual, e ainda por cima estamos distorcendo todo esse conteúdo, fazendo simplificações, fazendo cortes, tirando ali a parte mais filosófica da coisa, chamando isso de uma filosofia de vida que pode te entregar felicidade, que pode te ensinar a ser mais feliz, e distribuindo isso, vendendo como fórmula mágica. Eu vejo que é isso que nós temos feito nos dias de hoje, ao ressuscitar o estoicismo e a entregar ele aqui como resposta, como estilo de vida, como filosofia de vida para as pessoas que buscam ser felizes. Este é o problema que está acontecendo ao ressuscitarmos os estoicos. Então, cuidado da próxima vez que você ver alguém aí falando sobre estoicos, sobre as ideias dos estoicos, as frases dos grandes estoicos. Cuidado, né? Talvez compense você ir assistir uma aula de filosofia sobre os estoicos para entender o que eles realmente pensavam, para entender o contexto no qual eles viveram e talvez também caiba a você nutrir dentro de si essa inquietação por entender o seu momento atual, porque os estoicos, acho que eles entendiam bem o momento atual deles e conseguiram traçar uma filosofia condizente com aquilo. E você? Você entende bem o seu momento atual, o momento histórico social no qual você vive? Você entende bem isso?
Você entende quais ideias fazem sentido com a realidade hoje, quais não fazem tanto, quais precisariam de uma adaptação? Talvez seja interessante você nutrir essa inquietação dentro de você mesmo. No mais, eu espero que com esse vídeo tenha ajudado você a despertar um pouquinho mais dessa inquietação que eu tenho falado. E caso você queira se inquietar mais sobre mais questões, considere se inscrever nesse canal e poderemos nos encontrar em vídeos futuros. Eu vou ficando por aqui, agradeço sua presença e vejo você em um próximo vídeo.